Fala galerinha, tamo na área de novo. Hoje o tema vai ser o seguinte: vamos falar sobre o erro. Vamos falar, o erro? O que tem a ver o erro? Sim, o erro aqui no nosso país, infelizmente, é muito mal dimensionado. Aqui, nós brasileiros encaramos o erro como uma coisa ruim, como uma coisa pejorativa, uma coisa que não contribui para a evolução. Nós crescemos ouvindo que ai, não, se temos o risco de errar, é melhor não fazer. Se você não sabe, é melhor não fazer. Ah, se você não tem certeza, não faz não. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente vai descobrir que outras culturas já não têm essa análise, essa visão sobre o erro. Eles são muito mais corajosos nesse sentido, né? Por quê? Porque isso, óbvio, faz parte da cultura de cada um, né? Aqui no nosso país isso é uma peculiaridade. Nós temos outras vantagens que países também não têm, como a adaptação, a flexibilidade. Mas com relação ao dimensionamento do erro, de fato, nós ainda estamos atrás disso. Por quê? Porque o erro ele é importante para o nosso crescimento humano, para o nosso desenvolvimento, tanto profissional, pessoal, espiritual. A gente precisa errar para poder aprimorar as coisas. Esses grandes homens que conseguiram grandes feitos, eles em determinados momentos eles erraram muito nas suas vidas. Não pense que eles só acertaram, não. Thomas Edison, por exemplo, errou mais de 10 mil vezes até acertar e fabricar a lâmpada elétrica, né? Ele demorou 10 mil tentativas. Só que, o que aconteceu? A cada tentativa errada, ele encarava como uma tentativa que mostrava para ele como não chegar ao experimento final, que era o que ele queria, descobrir como fabricar a lâmpada elétrica. E a cada falha, ele encarava aquilo como uma coisa nova que ele tinha aprendido. Então é aquela história do copo, né? Se ele tá meio cheio ou se ele tá meio vazio. Depende da ótica que cada um enxerga aquilo, né? Óbvio que esse exemplo do copo, ele envolve um pouco também de otimismo, né? Mas o otimismo também nada mais é do que a forma como a gente enxerga e reage a determinadas situações, né? Então, a mensagem que eu queria dar para vocês hoje é a seguinte: nós não temos que ter medo de errar. Nós temos dois tipos de medo aqui: o medo da rejeição e o medo do fracasso. O medo da rejeição é aquele medo de chegar numa baladinha, por exemplo, eu tô de olho numa menina, só que a hora que eu vou dar aquele passo em direção a ela, eu travo. E por que eu travo? Porque eu morro de medo de rejeição. Eu não aguentaria ouvir um não daquela outra pessoa. Esse é o medo da rejeição. Ou até mesmo você se expor e as pessoas te julgarem. Então você fica com medo de ser rejeitado socialmente. Então, esse é um dos medos mais poderosos que tem. E o outro é justamente o medo do fracasso, né? O medo da falha. Esse é um erro muito comum. As pessoas deixam de fazer grandes coisas em suas vidas por conta de ter medo de fracassar, por conta de achar que o erro é uma coisa que vai denegrir a imagem dela, né? Vai fazer com que ela seja menosprezada, vai fazer com que ela seja desprezada, falar assim: essa pessoa não serve para fazer isso. Quantos jogadores de futebol, por exemplo, passaram por algumas peneiras e as pessoas falavam: você não vai ser jogador de futebol, você não tem habilidade para isso, você não joga nessa posição, isso e aquilo outro. E eles não desistiram dos sonhos deles, nem por isso. Eles foram atrás, continuaram, foram tentando, tentando, tentando. E eu falo para vocês, com toda a certeza do mundo, em nossas vidas, nós vamos errar muito mais do que nós vamos acertar. Esses grandes homens aí que vocês veem hoje que possuem impérios,
grandes empresários, até hoje, eles mais erram do que acertam. Porque tem uma máxima que diz: só erra quem faz. Então, eu aconselho a vocês, vamos fazer mais e temer menos, ok? Essa é a dica de hoje. Eu sugiro que vocês comecem a fazer, tirar do papel aqueles planos que vocês sempre tiveram e tiveram muito medo de fazer por conta do erro, e vocês comecem a colocar eles devagarzinho no papel, comecem a colocá-los em prática, divida-os, né, em pequenas partes para ficar mais fácil para vocês. E vamos começar a praticar isso. Isso é uma prática, eu sei, não é do dia para noite que a gente desenvolve isso. Essa coisa de já começar tirar esse bloqueio da nossa cabeça, mas devagarzinho a gente chega lá, né? Eu quero que vocês compartilhem comigo caso vocês tenham gostado, dê um joinha, compartilhe o vídeo com os amigos, ponha seus comentários abaixo, diga o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo, do formato, se vocês têm alguma ideia, gostariam de ter algum tema que eu abordasse aqui com vocês, de seu interesse. Por favor, gostaria muito que vocês interagissem comigo, isso é muito importante para mim ter o feedback de vocês, que afinal de contas esse canal foi feito para você jovem que quer se tornar um empreendedor, o dono da sua vida, né? Como eu disse no vídeo anterior. Então é isso aí. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Fui! Ui!